Aula de Introdução ao Sistema Endócrino, módulo 10, das páginas 795 a 797. O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, eles serão responsáveis por regular processos internos no nosso corpo. Ele é formado por um conjunto de glândulas endócrinas que tem a sua origem no tecido epitelial. Sua função é secretar hormônios que serão lançados na nossa corrente sanguínea e terão suas ações em células específicas de determinados órgãos-alvos, desencadeando uma resposta fisiológica. Vamos falar da natureza dos hormônios e dos receptores hormonais. Em relação à natureza dos hormônios, eles podem ser classificados como lipossolúvel e hidrossolúvel. Os hormônios classificados como lipossolúveis são hormônios que atravessam a membrana plasmática e que o seu receptor estará posicionado no citoplasma ou no interior do núcleo. Como exemplo de hormônio lipossolúvel, nós temos os hormônios gonadais e aqueles que são secretados pelo córtex da suprarrenal. Já os hormônios de natureza hidrossolúvel, esses não são capazes de atravessar a membrana plasmática. Logo, o seu receptor estará localizado na membrana. Como exemplo de hormônios dessa natureza, nós temos os hormônios insulina e glucagon. Então, o receptor do hormônio de natureza lipossolúvel, ele vai ser nuclear ou citoplasmático. E o de natureza hidrossolúvel, ele vai estar posicionado na membrana plasmática, na superfície, na borda da membrana plasmática. Esses receptores, eles vão se acoplar ao hormônio e vão liberar um sinal. Esse sinal é o lançamento do hormônio na corrente sanguínea, fazendo um efeito biológico em determinado órgão-alvo. Este desenho ilustra o receptor da membrana e o receptor citoplasmático ou intracelular. O receptor da membrana, ele será específico para hormônios de natureza hidrossolúvel, aquele que não é capaz de atravessar a membrana plasmática, e o receptor citoplasmático ou intracelular, ele vai ser direcionado ao hormônio de natureza lipossolúvel, que é capaz de atravessar a membrana plasmática juntamente com o seu transportador. Então, vamos às características de cada hormônio. Então, nós vamos ter células-alvos, que são células específicas de cada órgão-alvo. No primeiro caso, no receptor de membrana ou receptor que está localizado na borda, na superfície da nossa membrana plasmática, esse receptor ele será específico para receber um hormônio de natureza hidrossolúvel. Já no segundo caso, nós temos a nossa célula-alvo juntamente com o seu transportador de natureza proteica, que irá se acoplar a um hormônio de natureza lipossolúvel. Eles irão atravessar essa membrana plasmática em direção ao núcleo da célula. No núcleo da célula estará presente o receptor de hormônio lipossolúvel, que vai ser responsável por receber esse hormônio e desencadear o sinal, desencadear a síntese que esse hormônio irá provocar no interior da nossa célula. Neste quadro, vamos falar da ação hormonal. Vamos falar da ação que os hormônios desencadeiam, por exemplo, na reprodução. Neste caso, os hormônios irão produzir gametas, eles irão interferir na atividade gonadal, nas características primárias e secundárias do indivíduo. Eles também vão atuar no processo de gravidez em relação à reprodução. Também vão atuar no crescimento e no desenvolvimento. A atividade hormonal, neste caso, irá intensificar as divisões celulares e a síntese de proteína. Utilização de nutrientes e suas concentrações no sangue.
Neste caso, substâncias como potássio, sódio, cálcio, glicose e a água serão reguladas pela ação hormonal. Por exemplo, o ADH, que é responsável por intensificar a absorção de água. Os hormônios também vão atuar na intensidade do metabolismo basal. O metabolismo basal é o gasto energético mínimo para manter o animal vivo e expressa a energia gasta. Aqui nós temos um hormônio muito importante, a tiroxina, que vai atuar na intensidade desse metabolismo basal. Para terminar, vamos falar da taxa metabólica basal, conhecida como TMB. Ela vai atuar em relação ao tamanho do animal. Quanto maior o animal, menor a taxa de metabolismo basal desse animal. Precisamos relacionar sempre o tamanho do animal neste caso. Animais mais ativos, animais menores, têm alta taxa metabólica. Por essa razão, animais menores necessitam de mais energia e uma taxa metabólica mais alta para manter, por exemplo, a sua temperatura interna constante. A complexidade do animal também é influenciada pela TMB. Então, quando animais tiverem a existência de estruturas e sistemas complexos, gastarão mais energia para manter a complexibilidade da sua fisiologia. A idade do animal também afeta a TMB. Animais mais velhos apresentam redução da sua taxa metabólica e o efeito hormonal. Por exemplo, hormônios como a adrenalina aumentam a taxa de metabolismo basal.